outubro, né? Anunciando a obra do Senhor, anunciando as boas novas de Jesus Cristo. Né, irmão Lucas? O irmão Lucas está aí também conosco. Glória a Deus. Frente no mercado. Glória a Deus. Irmãos, é isso aí, bem-vindo. Se levantará nação contra nação, reino, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, pois todas essas coisas são princípios de dores. Quando já os se tornarem tempos e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vai ficar lá? Vai ficar lá? Tá, vai lá, pode ir lá. Pode ir lá. Não, pega lá. Bom dia de salvação aos ouvintes da palavra de Deus. A Bíblia diz: Jesus ele nos deu uma ordenança: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Vou deixar uma mensagem de reflexão para todos aqueles que queiram morar no céu. Pois a Bíblia diz que os homens pereceriam por falta de conhecimento. E conhecimento de quê? Das coisas terrenas? Das coisas terrenas você pesquisa na internet, está tudo lá. Mas das coisas espirituais. Pois a Bíblia diz que a Bíblia ela é espiritual. Só ensine ela espiritualmente, ou seja, ela é do alto. E nessa manhã eu vim trazer uma mensagem a qual está no livro de Mateus 13, verso 1 a seguir. Tendo Jesus saindo de casa, naquele dia,
estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e a comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, e outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia diz que o semeador saiu para semear em terra fértil, em terra não fértil. Que terra é essa? É o coração do homem. A palavra de Deus, ela está sempre sendo anunciada, seja por pregadores, seja por padres, seja por pastores, está sendo sempre anunciada. Algumas distorcidas, outras em pura verdade. Mas o homem, por causa da dureza do coração, ele endurece para as coisas de Deus. Mas abre o coração para as coisas terrenas, para as coisas ilusórias, para as coisas passageiras. Assim também, quando a palavra, ela cai no seu coração, você ouve e recebe ela com bom grado. Mas passa-se o tempo, ou seja, quando você recebe um milagre, uma cura de Deus, passa-se o tempo, você está no comodismo ainda, você esquece da cura que Deus fez na sua vida. E com isso vemos que o homem volta para as práticas de pecado e esquece do que Deus fez com ele. E o tempo vai se passando, o coração endurecendo do homem, até que vem o salário do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É gratuito, não é pago. Não precisa você injetar tanto, pagar tanto para você ter o direito à salvação. Não precisa você comprar crucifixo, vela. Não precisa você comprar cruz. Não precisa você comprar uma imagem de escultura de 5 metros, 2 metros, 1 metro, para você ter a proteção de Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Importa que o adoramos em Espírito e em verdade. A Bíblia diz que existem 4 tipos de terra. Terra boa, apenas uma. Então, ou seja, é 4 por 1. A Bíblia diz assim, naquele grande dia, quando Cristo vier nas nuvens do céu, achará fé na terra. O homem acredita mais no visível do que no invisível. Acredita mais nas coisas ilusórias, passageiras desse mundo, do que nas coisas que são invisíveis e reais. Mas por que Deus não está operando muito nesse século? Porque os homens estão presos nas coisas terrenas. Está preso nas coisas passageiras. Está adorando demônios em vez de adorar a Deus. E a terra seca, a terra infértil, a terra onde o sol desceu e queimou, ou seja, a tribulação da vida, os problemas da vida, deixou-se o milagre ser arrancado do seu coração. Deixou a palavra de Deus ser arrancada do seu coração. Estou pregando para uma geração incrédula, uma geração desviada da palavra de Deus, uma geração amante do dinheiro. Estou pregando para uma geração que ama o Deus desse século e esquece de amar o Criador. Ama mais um boneco de gesso do que aquele que dá vida e vida com abundância. Um boneco de gesso não pode andar, não pode falar, não pode ver, não pode enxergar. Estamos falando de um Deus vivo, que há de julgar os vivos e os mortos. É bom que essa palavra entre no seu coração, pois a Bíblia diz assim: quem tem ouvido
Aquele que estiver sede, venha. Aqueles que estiver fome, sereis fartos. Mas não fome desse arroz e feijão que você come todo dia, não. Esse arroz e feijão, quando você come, logo quando se passa, você volta a sentir fome. Essa cachaça que você bebe, logo passa o efeito. Essa maconha que você fuma, logo passa o efeito dela. Não estamos falando das coisas materiais, estamos falando das coisas espirituais. Então vemos agora que essa terra é ilusão. Tudo que você pratica nessa terra é passageiro. Tudo que você faz é passageiro. E a terra continua vazia. E o seu coração ainda continua vazio. E a sua mente continua poluída. E sua mente ainda continua presa nas coisas terrenas. Esquecendo de abrir o seu coração para aquele que pode mudar a sua história. Um Deus a qual desceu aqui em carne e osso, habitou entre os homens, voltou para o céu, está vestido de majestade. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ele. É um Deus a qual tem o poder para dar vida e tirar vida. Ele venceu a morte. Ele tomou a chave do abismo, você tomou a chave do inferno. Tomou a chave do inferno e da morte. Então o poder da vida e da morte está na mão dele. Então, vemos agora, Hebreus 9:27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez. E vindo depois disso o juízo. Se Jesus ele tem a chave do inferno, ele tem a chave da morte. Vemos agora que ele pode condenar o homem, assim como a Bíblia vai dizer lá no livro de Lucas, que não temeis o homem que mata a carne e sai correndo como louco, mas antes temei aquele que pode matar a carne e lançar a sua alma no inferno. Esses eu digo que temeis. Pois, você cai na mão do homem, Deus te livre. Você cai na mão do diabo, Deus te livre. Quero ver quando você cair na mão do Deus vivo. A Bíblia diz que a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E muitos brincando de ser evangélico, de ser cristão, de ser católico, muitos brincando, pensando que religião vai te levar ao céu. Ah, eu sou da igreja tal. Pensando que isso vai te levar ao céu. O único que te pode levar à salvação é Jesus Cristo. O nome que está acima de todos os nomes, que toda língua confessará, e todo joelho se dobrará perante aquele que venceu a morte, ao terceiro dia foi ressuscitado. Esse sim vai vir nas nuvens do céu para julgar uma nação ímpia, uma nação pecadora, uma nação que se afasta de Deus, uma nação que abandonou o Senhor, uma nação que ama os seus direitos, uma nação que ama os seus prazeres. Vemos agora que Jesus ele dá uma instrução para os seus discípulos. Olha, ide as ovelhas perdidas, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por que criatura? Pois eu sou filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus, eu creio em Deus, eu sou filho dele. Será mesmo? A Bíblia diz que aqueles que são dignos de ser chamados, dignos ainda. Então, ou seja, são criaturas dignas de ser chamados filhos de Deus. São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Foi isso que Jesus nos disse. Então, ou seja, se você faz a vontade desse mundo, você é uma criatura, você não é filho de Deus. Uma criatura é filha do diabo. Por quê? As suas obras condizem com o seu pai. Condiz com o Deus desse século. Você gosta de beber, gosta de fumar, gosta de adulterar, gosta de matar, gosta de furtar, gosta de levantar um falso, gosta de falar da vida alheia. Então, quem que gosta dessas coisas? A Bíblia diz que isso são obras da carne. São obras da carne. Então, quem que é o Deus desse século que ama que você continue nos prazeres? Ama que você
futebol, adorando ídolos. Ama que você continua no baile funk. É o Deus desse século chamado Satanás. Então você não é filho de Deus, porque não faz a vontade de Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus que estão no céu. Jesus falou, esses são meus irmãos, esses são minha mãe. Quando Maria, a que gerou Jesus, ela chegou com seus irmãos, com seus filhos, e procurando Jesus no meio da multidão. E o discípulo chegou até Jesus e falou assim, ó, mestre, a sua mãe está lá fora te chamando. E seus irmãos também estão lá te chamando. Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim, ó, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Qual que é a vontade de meu Pai que está no céu? Qual que é a vontade de Deus que está no céu? É que nós andamos segundo a conduta desse mundo? Segundo o ensinamento desse mundo? Segundo a cultura desse mundo? Não. É que nós o quê? Morremos para o mundo e nascemos para Deus. Como que nós vamos nascer de novo? Não tem como voltarmos no ventre de nossa mãe. Não tem como voltarmos e nascer de novo. Temos sim. A Bíblia diz que Nicodemos, mestre da lei, não entendeu essa coisa. Esse mistério. Mestre da lei em Israel não compreende tais coisas. Imagina uma pessoa que não é letrada, que não busca a palavra de Deus. Imagina. Não pode compreender. Mas Jesus ele falou assim, ó. João 3, verso 3. Na verdade, eu digo, quem não nascer de novo, não é digno de entrar no reino de Deus. Não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo é abandonar a vida promíscua, abandonar o adultério, abandonar a porfia, ou seja, a disputa que esse mundo oferece, abandonar as ilusões da vida, abandonar o Deus desse século com suas paixões. É isso que é nascer de novo. O arrependimento de vossas más obras. Por isso que João Batista ele manifesta na terra e fala assim, ó, arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino do céu. Jesus ele falou assim, que é chegado o reino do céu. É Jesus Cristo, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê. Aquele que no livro de Apocalipse está escrito assim, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Fora dele não há Deus, pois só ele é Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus e não tem outro. Então ele manifestou em carne para nos ensinar a voltar ao reino do céu. Ele manifestou aqui nessa terra, dando a sua vida por mim e por você. Não, mas muitos acreditam que ele é um anjo menor, o primeiro anjo que foi criado. Não, muitos acreditam que ele é o filho da Maria e de José o carpinteiro. Não, muitos acreditam que Jesus é apenas um dos profetas. Muitos acreditam que Jesus é apenas um homem. Mas eu, porém, vos digo que ele não é apenas um homem, não é um anjo. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o próprio Deus que desceu aqui. E com a loucura do homem distorceu as Escrituras. A Bíblia diz que, sabe porém que nos últimos dias, muitos se cercariam de mestre, segundo a sua própria cobiça. E Satanás, ele se transforma em anjo de luz, para distorcer a palavra sagrada, para distorcer a palavra do Deus vivo. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, todos aqueles que amam e praticam mentira. E o Deus desse século é mentiroso, que chama-se Satanás. E muitos se desviariam da fé, porque amariam os prazeres, amariam o dinheiro, amariam a riqueza desse mundo. E esqueceriam de amar o Criador. A Bíblia diz assim, amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Se nós amamos nosso próximo, nós temos que o quê? Fazer mal a ele, não, fazer o bem.
É isso que eu estou fazendo nessa manhã aqui, ó. Anunciando a você para sair do buraco, para sair do erro, para seguir a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz assim, ó, que aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão é mentiroso. Que odeia o seu irmão é mentiroso. Então são muitos mentirosos na face da terra. E o seu pai é o diabo, porque a Bíblia diz que desde o princípio ele não se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. E vemos isso com nossos próprios olhos, que ele enganou o terço dos anjos que estavam no céu. E agora, vemos agora que quando ele engana Satanás, ele engana os anjos do céu, anjos de luz, anjos de espírito elevado, em outras palavras. Mas vemos agora um mero mortal, um mero ser humano, que é fácil de ser manipulado, é fácil de ser enganado. Se ele enganou até os anjos do céu, imagina você que não busca a presença de Deus. Imagina você que acredita num Deus morto. Imagina você que anda segundo a conduta desse mundo. É mais fácil para ele te enganar. Os anjos do céu eram puros, era purificado. Os anjos do céu não tinham pecado e foram enganados. Os anjos do céu andavam e serviam ao Criador lá no céu, aonde não poderia habitar pecado. Mas pela escolha, pela decisão, porque Deus, Ele não quer que nenhuma criatura vivente sirva Ele pela força, mas por amor ao Criador. Por amor que devemos servir ao Deus vivo. É por amor, não é por força, não é por medo, é por amor. Assim Ele deixou as escolhas para os anjos escolherem. Ele deixou a escolha para os anjos do Senhor escolher se queria servir o Criador ou queria servir a Satanás. Ele deixou a escolha. Assim também Ele deixa a escolha para você nessa terra. Quem você quer servir? O Deus desse século, o Deus do dinheiro? Ou aquele que venceu a morte? Ou aquele que está no sublime trono? Que pode dar vida e vida com abundância? É esse que devemos servir. O Deus das Santas Escrituras. O Deus dos santos profetas. Que está esperando a ressurreição. Não pode interceder nem por mim nem por você. Os profetas não podem interceder nem por mim nem por você. Os discípulos não podem interceder nem por mim nem por você. Maria não pode interceder nem por mim nem por você, porque estão mortos, esperando a ressurreição. Isso que a Bíblia vai nos dizer. Se você acredita em outro evangelho, que eles podem interceder por você, você está indo para o inferno, porque distorceu a palavra de Deus. Atenção, amiga dona. É tempo de voltar para o Senhor ao Paraguai. É tempo de abandonar as paixões, a idolatria. É tempo de abandonar a feitiçaria. Pois a Bíblia diz sim que o pecado de idolatria é um pecado de feitiçaria. Então, ou seja, os idólatras, tanto idólatra gospel, tanto idólatras, são feiticeiros. E a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Pois colocaram uma divindade no seu altar, na sua sala, no seu quarto, dividindo a glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não dá a sua glória para ninguém. E você está dando a sua glória para um Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Som algum sai da sua garganta, a Bíblia diz lá no Salmo 115. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. É em Espírito, não é em falsidade não, não é em fingimento não é com mentira não é com engano, não é com mãos sujas do pecado alheio não é com o coração rancoroso não. É com as mãos puras e os corações lavados. Ou seja, é coração limpo e suas mãos lavadas. Mas é necessário purificar os nossos pensamentos. Por
purificar nossa mente de duplo ânimo. Hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu estou servindo o diabo. Isso aí você não passa, a sua oração não passa nem do pé. Não está agradando a Deus, está agradando a si mesmo. Hoje você serve a Deus, mas amanhã você está na boate. Hoje você serve a Deus, vai na igreja da glória, mas chega em casa, maltrata sua esposa, maltrata seu esposo, maltrata seus filhos, espanta. Esses não são adoradores de verdade, são filhos do diabo. Pois os filhos do diabo são aqueles que fazem as obras das trevas, as obras desse mundo. Pois a Bíblia diz que a glória e a riqueza terrena foi dada no poder de Satanás. Ele chegou para Jesus no livro de Mateus e ofereceu, olha aqui, ó, tudo isso eu te darei. Tudo isso mostrou a glória do mundo, as riquezas. Quem sabe naquele tempo o Império Romano estava no auge. Quem sabe naquele tempo os impérios estavam ganhando riqueza, mas riqueza igual no tempo de hoje, não mudou nada. E nós temos Jesus, ó, tudo isso foi mudado. Mas se você me prostrar e me adorar, ou seja, ajoelhar diante de mim, assim como muitos estão ajoelhando perante uma imagem de escultura, trocando a glória do Deus vivo. Assim Jesus olhando para ele falou assim, ó, retira-te, Satanás, pois somente o Senhor teu Deus adorará, e somente a Ele prestará culto. E muitos estão prestando culto ao demônio. Muitos estão prestando culto ao Deus desse século, esquecendo de adorar o Criador, o bendito, o eterno, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que vive e reina para todo sempre. É esse que Jesus, que a Bíblia vai nos dizer. Ah, mas a intolerância religiosa. Quero ver quando você estiver diante do Todo-Poderoso, do trono branco, você vai falar que é intolerância religiosa pregar a palavra de Deus. Ei, a Bíblia diz que idolatria é idolatria. Pecado é pecado e nada vai mudar. Até o dia do juízo, quando Jesus pegar todos os pecadores e todos os ímpios, Ele lançar no fogo eterno. Quero ver que perante o Senhor você vai reclamar. Vai abrir o livro das obras. E a Bíblia diz que tudo que nós fizemos em intermédio do corpo, vamos ter que prestar conta com o Criador. Seja bom ou seja mal. Tudo que nós fizemos em intermédio desse corpo, dessa matéria aqui, ó. Quem roubou vai pagar. Quem adulterou vai pagar. Quem levantou falso testemunho vai ter que prestar conta. Não tem como passar pelo juiz. Não tem como. Pois ele é um juiz incorruptível. E a Bíblia diz que não pegará o culpado por inocente. Culpado, inocente é inocente. E se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, vai ser pegado, os anjos vai amarrar até a mão e vai lançar no lago de fogo, aonde será a segunda morte, aonde o bicho nunca morre, e aonde vai ser pranto e ranger de dente. Estamos nos últimos dias da igreja na terra. Os sinais são evidentes: sinal no sol, sinal na terra, sinal dentro das igrejas. Muitos distorceriam a palavra para ganhar riqueza nessa terra. Esses são sinais que a Bíblia diz. Seriam os falsos mestres, os falsos doutores, que pegariam por dinheiro, por torpe e ganância, por amor à riqueza, por avareza. Então são esses sinais que é para nós ficarmos atentos. Na terra, a terra ia gemer, como quem dá a luz a um filho. Ela sente as contrações, sente as dores. Assim também a terra está gemendo, com terremotos, maremotos, vulcões, erupções. A terra fora do eixo. Você acha por que essas coisas? Antecedendo a vinda do Filho do Homem, antecedendo a vinda do Salvador. Ou seja, a terra está mostrando que os últimos dias vêm aí. A terra está mostrando que estamos no princípio das dores. E muitos estão despercebidos, presos na Netflix,
futebol, preso na idolatria, preso na política, preso nas religiões e esquecendo de atentar para o Criador, esquecendo de atentar para aquele que pode dar vida e vida com abundância. Os sinais do céu estamos vendo astros sendo abalados, estamos vendo o sol em grande ira e com os seus raios abrasando os homens. Estamos vendo uma profecia se cumprindo no rio Eufrates, para que se juntem todas as nações para batalhar contra o povo de Deus, chamado Israel. Vemos a profecia se cumprindo diante de nossos olhos, e muitos não quiseram se arrepender. Assim a Bíblia diz no livro de Apocalipse, viram as pragas, viram os sinais, mas não quiseram se arrepender. Ainda continuaram a adorar os demônios. Não quiseram se arrepender. Olha aí, uma pestilência, uma pandemia que matou mais que a guerra mundial. E você ainda continua adorando imagens de escultura. E você ainda adorando demônios. Ainda preso nos seus prazeres. Preso na prostituição desse século. E esquecendo de adorar o Criador. Pensando que está tudo bem, não? As trombetas estão sendo tocadas. A ira de Deus virá sobre essa terra contra os filhos da impiedade e da ilusão. Assim a Bíblia diz que não quiseram se arrepender. Por quê? Entrou no comodismo, continuou nos seus prazeres. Ah não, sou meu parente que morreu, eu não morro não, eu sou imortal aqui, eu estou vivo. Passei pela Covid, passei por tudo, passei pela morte, mas agora estou vivo. Então, ou seja, pensando que é um Deus aqui nessa terra, é isso que Satanás quer, que você seja um Deus aqui nessa terra. Mas Jesus fala assim, que Ele quer os verdadeiros adoradores, para adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas muitos não querem adorar o Pai, muitos querem adorar o Deus desse século, porque o Deus desse século dá tudo que a sua carne gosta, dá tudo que sua carne deseja. Dá os prazeres, dá a riqueza, dá tudo. Assim a Bíblia vai nos dizer, em Apocalipse 10, verso 11, e ele disse-me, importa que profetize, e outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Estamos aqui profetizando a palavra do Senhor, anunciando as boas novas, para que você venha se arrepender e entender que você deve voltar para o Criador verdadeiramente. Abandonar a cachaça, abandonar os prazeres, abandonar o sexo fora do casamento, abandonar a masturbação, abandonar a pornografia, abandonar os prazeres que esse mundo te dá. E serviu o Senhor dos Exércitos, o Deus das Santas Escrituras, o Deus dos Santos Profetas. É esse que vai vir para julgar os vivos e os mortos. Pois a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Não é contra a carne. Por quê? Não é no soco que você vai ganhar uma guerra. Mas é quando você busca a presença do Senhor. Quando você deposita a sua confiança no Todo-Poderoso. E não deposita nos prazeres dessa vida. Mas quando você confiar verdadeiramente, entregar a sua vida para Ele, o mais Ele fará na sua vida. Mas muitos confia no homem e confia em Deus. Tem que confiar no Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Pois não adianta eu confiar hoje, amanhã eu desconfio. Não adianta eu acreditar agora, daqui uma hora, meia hora, voltar para o mundo de novo. Voltar para o bar beber não, encher a cara. Não adianta. Não adianta eu ir no culto, pela missa e depois
praticar o homossexualismo, voltar a praticar prostituição nas ruas, voltar a beber, não adianta nada, pois esses não herdarão o reino do céu. Vai na palavra que você vai ver se vai entrar. Vai na palavra. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os sodomitas, todos aqueles que praticam e amam a mentira. Então os mentirosos ficarão de fora. Vai contra a palavra, você vai ver onde você vai parar o fogo do inferno. A Bíblia diz assim, ó, Romanos 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, ou seja, trocaria a verdade da Bíblia Sagrada por injustiça, pelo seu achismo. Porque o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, desde o princípio Deus manifestou para o homem, mas mesmo assim o homem voltou às práticas de pecado, voltou ao comodismo, voltou para o Deus desse século. E Deus manifestou através do seu poder, dos seus sinais, manifestou desde a criação do século, manifestou a tua presença, mas mesmo assim, o homem não glorificava como Deus. Porque as suas coisas, invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se estende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis, ou seja, inesculpáveis. Então, desde o princípio Deus está manifestando o teu poder. E muitos estão acreditando mais no Deus desse século, muito mais no visível, acreditando no visível do que o invisível, que é eterno e é real. Eternidade nos aguarda. Dentro do seu corpo que você carrega para lá e para cá, tem uma alma. E quando ela descolar no seu corpo, quando o seu corpo tombar, você vai encontrar com o Criador. E a Bíblia diz que aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, não herdarão o reino de Deus. Precisa o quê? Para seguir Jesus, ele falou assim, aquele que quer me seguir, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo, negar as paixões, negar a vontade desse mundo. A carne tem vontade de beber, você vai lá e bebe. A carne tem vontade de prostituir, você vai lá e prostitui. A carne tem vontade de adorar o Deus desse século, você vai adorar por riqueza. Ou seja, a carne tem vontade de fazer as coisas do mundo. Então não tem parte com Deus. Pois a Bíblia diz assim, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois devemos abandonar o mundo, aborrecer essa carne, aborrecer as paixões, para ter o nosso nome escrito no livro da vida. Novo nascimento. Quando você entender o que é novo nascimento, você vai entender as coisas do alto. Mas se você entrar no comodismo, entra ano e sai ano e continua na mesmice, não examina as escrituras para que você não seja enganado, vai morrer, vai para o inferno, porque não buscou as coisas do alto. Não buscou aquele que pode dar vida e vida com abundância. Não buscou o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Pois vemos agora que vai haver um grande tribunal. E nesse tribunal vai haver dois livros: o livro das obras e o livro da vida. O livro das obras, tudo que nós fizemos intermédio desse corpo, vai estar lá. Seja bom ou seja mal, desde quando você nasceu até quando você morreu, vai estar escrito lá. Vai estar escrito tudo. Até que quando nós fazemos as coisas escondidas, está escrito lá. As ocultas. A Bíblia diz assim, que tudo que está em oculto vai ser revelado. Tudo que estava em oculto vai ser manifestado. Então, ou seja, no livro das obras vai ser manifestado tudo.
E quando existe uma conversão, não é convencimento não. É uma grande diferença. Convencimento é quando você se convence, agora no outro dia está praticando de novo. Isso é convencimento. Você foi convencido, tudo bem, mas você continua praticando as obras erradas, que não condiz com a Bíblia Sagrada. Apóstolo Pedro, ele fala assim, ó, arrependei-vos e convertei-vos, cada um dos seus maus caminhos. Tem que ter o arrependimento verdadeiro, sincero, e depois a conversão. Abandonar as obras mortas, abandonar o que você praticava antes. Se roubava, se furtava, se praticava coisas que desagradam ao Criador. Abandonar as coisas profanas desse século. Isso é um novo nascimento. Isso é conversão. E não somente convencimento. Pois vemos agora que os homens estão convencidos, sabem que existe um Deus, sabem que existe um diabo, mas não serve nenhum nem outro em sua concepção. Pois a Bíblia diz assim, que aquele que ama a Deus, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso. Então os mentirosos são filhos do diabo. Então, ou seja, falar que ama a Deus todo mundo fala, falar que tem Deus no coração todo mundo fala. O mundo fala de Deus, fala que existe um Deus assim, assim assado. Mas quero ver obedecer a palavra de Deus. Devemos obedecer a palavra de Deus. Mas muitos doutores da lei no tempo de hoje querem distorcer a palavra. Ah não, isso aí é para o tempo passado. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah não, isso aí ó, é só um livro. Mas um livro que dura até hoje. As Santas Escrituras. Foi inspirada por Deus. Jesus Cristo voltará alto para baixo e pegará esse mundo de surpresa. Se arrepende enquanto é tempo. Pois a Bíblia diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tem preparado e para quem ficará. Pode ser hoje que sua alma descola do corpo. E para onde ela irá passar a eternidade? Para onde ela irá passar a eternidade? Então se arrependa hoje. Volta para o Senhor teu Deus. O Senhor das Santas Escrituras. Dos Santos Profetas. Essa é a mensagem nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa te libertar e te dar vida e vida com abundância. Que o Senhor dos Exércitos venha selar essas palavras. Pois, a partir de agora, serei inocente do sangue daqueles que ouviram a palavra e não praticaram. Não seja uma terra infértil, mas seja uma terra fértil na presença de Deus. Seja uma terra aonde as Escrituras vêm e você dá lugar para ela. Aonde a palavra vem e você ouve e pratica. Assim a Bíblia diz que não é para você enganar a si mesmo. Como enganar a si mesmo? Não sede somente ouvintes, mas sede praticante da palavra de Deus, enganando a si mesmo. Então, ou seja, quem ouve a palavra e não pratica, está enganando a si mesmo, indo de mal a pior. E amontoaria sobre si muitas dores. Por isso que tem muitas pessoas na UTI do hospital. Por isso que tem muitas pessoas enfermas numa cama que não conseguem se locomover dentro da sua própria casa. Porque ouviram a palavra e não praticaram ela. Ouviram a palavra do Deus vivo, não do Deus morto, que está pendurado numa parede. É do Deus vivo, que ressuscitou ao terceiro dia. É esse sim que devemos servir verdadeiramente. É a palavra dele que vive para todo sempre. É a palavra do Senhor dos Exércitos, daquele que fez de dia o ar, tudo que nós vemos com nossos olhos e que não vemos com nossos olhos. Esse sim criou com a sua palavra, haja e ouve. Volta para o Senhor verdadeiramente. Abandona as tradições desse mundo. Abandona os rudimentos desse mundo, a cultura desse mundo, e segue a que vem do alto, pois ela sim são palavras de vida eterna. O povo hoje está perecendo por falta de conhecimento, porque não examina as Escrituras, não examina mais a palavra do Senhor. Deus ele falou assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento.
Conhecimento de quê? Da palavra dele. Jesus ele falou assim: errais, porque não conhecem as Escrituras. Por isso que o povo erra, por falta de conhecimento. Por isso que o povo vai com Maria, vai com as outras. Por isso que o povo vai e anda de qualquer maneira nesse mundo, com o seu achismo, com o seu ego, com a avareza desse mundo, e pensando que está tudo bem. Continua com a vida torta, que o céu você não entra, mas abandona o pecado, abandona esse mundo, para que você tenha direito à vida eterna. E ouvireis de guerra, e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, pois todas essas coisas são princípios de dores. Quando já os ramos se tornarem verdes e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Sempre tem um, né? Filho do diabo, né? Você viu, não? Na hora ali. Vai sim! Os coroinhas gritando que vai pro céu sim. Vai, continua com seus prazeres e vai pro inferno. Não é não, Lucas? Ah, deixa ele. Só entra aqui, isso aí. Olha! Mas é, ué.
de cada uma porção de fé. Não me faz promessa para a Senhora de Nazaré. Que conhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabe o rumo que se persegue. Dejetam a cruz, qualquer sacrifício por ele oferece a Jesus. Não é evidente, mas é Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Cristão, Jesus de Praga nem do Bom, Jesus da Lapa da Qualidade, Jesus Cristo de Nazaré, que salva a paz dos felizes, com a tua mão e de porta e pé. Santo que me diz, não pode observar. Tem um abismo à frente, não jamais acreditar. Mas Espírito Santo nos anuncia a salvação. Porém não acredito, prefere acompanhar a multidão. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabe o rumo certo neste deserto, vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz, mas qualquer sacrifício por ele oferece a Jesus. Não é Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa na Qualidade, Jesus Cristo de Nazaré, é que salva a paz dos felizes, com a tua mão e de flor de paz. Não é Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa na Qualidade, Jesus Cristo de Nazaré, é que salva a paz dos felizes, com a tua mão e de flor de pé. Já falou tudo, já. Pena que não dá pra mim. Então é isso mesmo. Vai fechar também, né? Guardar as coisas. Pode ser o povo de Deus, que Deus abençoa. A palavra foi anunciada, importante, é isso que a palavra foi, pois a Bíblia disse que a palavra de Deus ela não volta vazia. Só um minutinho que eu estou fechando. A palavra de Deus ela não volta vazia. Então, a palavra foi anunciada. Os irmãos aí que acompanharam, que Deus abençoe.
estão firmes com Jesus, perseveram. O céu é o alvo, o céu está logo ali. Não desista agora. Amém? Os irmãos aí que são novos no canais, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Está em casa, nós estamos aqui interessados aqui no bolso, estamos interessados na salvação das almas. Isso que é o mais importante. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha salvação, perder minha alma? Pronto, arrumei. O que adianta? O que adianta, né, igreja? Eu ganhar o mundo todo e perder a salvação. Amém? Que Deus abençoe vocês, compartilhe para alcançar mais almas e que o nome do Senhor venha a ser glorificado sempre. A palavra foi anunciada, líderes, eu creio que foram pelo menos uma palavra ali, assim como eu li no princípio, né, Mateus 13, fala sobre as terras. E tem terra de todo tempo, de todo jeito no mundo. Tem terra de todo jeito. Mas ali eu creio que a terra vai ser fértil em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe. Até a próxima, se assim Deus permitir. É isso que a igreja deve fazer no 12 de outubro. Dia da idolatria no Brasil. É isso que a igreja tem que fazer. É ir e anunciar as boas novas. Ir atrás das almas. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz e até a próxima, se Deus permitir. Paz!